Olá, hoje eu vou dar continuidade à nossa rúbrica Vale a Pena Ler, onde deixo sugestões de leitura. Hoje eu vou continuar a falar sobre como manter a alma tranquila. Eu já falei sobre o assunto no vídeo anterior e, inclusive, sugeri a leitura do livro de Sêneca sobre a tranquilidade da alma. Hoje eu quero apresentar um outro livro que não somente fala profundamente sobre o assunto, mas também mostra na prática como funciona. Este livro mostra com exemplos práticos como homens, tanto líderes poderosos como pessoas simples e anônimas, conseguiram encontrar paz e tranquilidade mesmo em meio a situações desafiantes. Estou a falar da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia é um conjunto de vários livros, mas hoje eu vou recomendar apenas o livro de Samuel, primeira e segundas de Samuel. Por quê? Porque nele se encontra uma das histórias mais surpreendentes sobre a tranquilidade da alma, a história de Davi. Antes de continuar, já peço que subscreva, dê um like, comente, pois só assim você vai contribuir para a expansão do canal. Nos livros primeira e segundas de Samuel, encontramos a história de Davi. E sempre esta história chamou-me a atenção pela serenidade com que este homem viveu muitas situações difíceis de sua vida. Davi foi informado e ungido como rei, ainda muito jovem, em cerimônia privada por um profeta enviado por Deus. Porém, ele deveria esperar até que o trono lhe fosse efetivamente concedido. Mesmo assim, enquanto aguardava e passava a sua juventude, ele não se envaideceu, não perdeu a humildade, nem ficou ansioso. Continuou a pastorear as ovelhas, enfrentou feras no campo, ajudava a família em trabalhos domésticos e ainda chegou a ajudar o exército de Israel a vencer o gigante Golias. Davi teve também o privilégio de servir o rei Saul, o qual ele aguardava suceder. Apesar de saber que um dia ocuparia o trono, Davi não invejou a posição do rei. Soube permanecer no lugar que lhe tinha sido confiado, primeiro como músico e depois como soldado. Teve inclusive oportunidades de matar o rei Saul, porém não o fez. Preferiu esperar. Davi esperou enquanto sofria foragido entre as montanhas e vales, no deserto e em cavernas. Esperou enquanto trabalhava, treinava os seus homens e esperou enquanto confiava em Deus. Mas para mim, o momento que mais me impressiona nesta história acontece quando Davi, já em seu trono, sofreu um atentado do seu próprio filho Absalão. Absalão organizou um golpe de estado para tirar o poder a Davi e quase que conseguiu. Davi viu-se então obrigado a fugir do palácio. Imagine a cena: um rei em fuga da cidade, descalço, a subir pelos montes, humilhado diante de todo o povo. Imagine o peso dessa história no coração daquele homem. Depois de tudo que ele tinha sofrido, o longo tempo pela espera do trono, e justamente quando o seu reinado começava a consolidar-se, aconteceu-lhe isto. Não lhe parece injusto? Seria muito fácil cair no desespero, seria fácil revoltar-se, seria fácil deixar que a amargura tomasse conta do seu coração. Mas o testemunho de Davi é impressionante. Mesmo naquele momento de humilhação, ele manteve-se sereno, manteve-se consciente da situação enquanto aguardava pelo seu desfecho. E o mais surpreendente foi também que o seu coração continuava aberto para perdoar o seu filho traidor. Agora pensemos na nossa realidade. A pressão do trabalho, as preocupações sobre finanças,
As incertezas do futuro do mundo, os conflitos familiares e o ritmo acelerado da vida podem fazer com que a mente raramente encontre descanso e se esteja sobrecarregado. Muitos procuram paz, mas vivem constantemente em tensão. A história de Davi mostra-nos algo extraordinário. A tranquilidade da alma não depende de uma vida sem problemas. Ela pode existir mesmo em meio das maiores crises da sua vida. Vamos aprender 4 ensinamentos da vida de Davi para manter a alma tranquila. Primeiro, saber esperar sem perder o caráter. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas o trono não chegou no dia seguinte. Vieram anos de espera, perseguições. Ele poderia ter forçado o destino, poderia ter matado o rei Saul quando teve oportunidade, mas não o fez. Preferiu esperar, preferiu aguentar o processo, preferiu seguir a lei e não fazer justiça com as suas mãos. A tranquilidade nasce quando aprendemos a respeitar o tempo das coisas. Grande parte da ansiedade moderna vem muito da pressa de querer tudo sem respeitar as leis naturais e as leis humanas. Davi mostrou o contrário. Esperar também é uma forma de mostrar força. Segundo, permanecer humilde mesmo quando o futuro promete grandeza. Davi sabia que seria rei. Mesmo assim, continuou sendo pastor, continuou a servir, continuou a aprender. Antes de liderar um reino, aprendeu a cuidar de ovelhas. A tranquilidade da alma está muito ligada à humildade, porque quem precisa constantemente de provar o seu valor, quem precisa constantemente de ser aplaudido ou cobiçado, ou quem vive ávido por palco, vive inquieto e sem paz. Davi sabia quem era e não precisava correr atrás de reconhecimento nenhum. Terceiro, não deixar que o sofrimento endureça o coração. Não deixar esfriar o amor fraterno. A história de Davi é cheia de dor, perseguição, traições, conflitos familiares. Se você tem situações difíceis em sua família, imagina o que passou Davi. Imagina o que é perder o trono e saber que as suas mulheres foram abusadas pelo próprio filho. Mesmo assim, Davi não reage com ódio. Ele sofreu muito pela morte do seu filho Absalão. Sabe, Davi chorou tanto pela morte deste filho traidor que até o comandante do exército ficou com raiva e teve de o repreender. Imagine, leia a história que você vai gostar e vai ver por si mesmo. Muita gente perde a tranquilidade não por causa das dificuldades, mas porque deixam que o sofrimento endureça o coração. Quarto, confiança em Deus quando tudo parece fora de controle. Durante sua fuga, vemos Davi mantendo sua confiança em Deus. Ele não entra em desespero, não perdeu o equilíbrio, porque a sua segurança não estava apenas no trono, a sua segurança não estava naqueles bens, mas na relação que mantinha com Deus. A confiança em Deus traz uma calma que não depende das circunstâncias. Leia a história que você vai gostar e vai ver por si mesmo.